E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do Professor Renatão. Hoje continuamos aí com a nossa série de vídeos e dicas a respeito do concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas, ok? Vamos aí falar sobre um assunto muito próximo aí a essa data, estamos aí bem próximo ao feriado de 7 de setembro, e já resolvi gravar essa dica a respeito da independência do Brasil, para o concurso da ESA, beleza? Lembrando que logo abaixo na descrição desse vídeo tem o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente coloca mais informações a respeito desse maravilhoso concurso aí para vocês, beleza? Então qualquer dúvida, basta você rolar esse vídeo para baixo, tem mais informações e tem o link do nosso grupo para você participar, ok? Antes de a gente começar a nossa dica, inscreva-se aí no canal no YouTube do Professor Renatão, vamos ter várias dicas a respeito do concurso da ESA. Deixa aquele like maroto, gostoso pra gente, compartilhe o vídeo com seus amigos, cara, e também convide seus amigos aí para participar do nosso grupo. É importantíssimo aí, quanto mais pessoas envolvidas, a gente fica mais empolgado aí para gravar novas aulas para vocês. Bom, pra gente começar aí, a gente tem uma imagem e várias outras imagens aí que se você botar aí nos buscadores da internet, 7 de setembro, vai aparecer muitas imagens semelhantes a essa. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos em sala de aula, ensino médio e tal, que isso aqui não é um selfie, isso aqui não é uma foto, isso aqui é um relato aproximadamente do que aconteceu em 7 de setembro de 1822, tá? Isso aqui é uma perspectiva do que realmente aconteceu. Há muitas controvérsias. Dizem que Dom Pedro não ergueu a espada, Dom Pedro no dia estava com uma dor de barriga danada, então há muitas místicas que a gente aí na faculdade de História, a gente se aprofunda muito sobre esse tema, né? No ensino médio, dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro foi lá e proclamou a República, mas não é bem assim. A gente vai ver por que isso aconteceu, quais foram os movimentos anteriores a isso, e eu também vou deixar aquele bizu para você acertar a questão na prova, tranquilo? Então a gente vai começar aí agora realmente os fatos importantes que aconteceram à época. Bom, como eu já falei, dia 7 de setembro de 1822, importante aí concurseiros e estudantes da ESA também a data, tá? Pode ser questão de prova, pode vir várias questões elaboradas apenas trocando a data, contando uma historinha e invertendo as datas. Então é importantíssimo memorização da data, 7 de setembro de 1822, ok? Século XIX, tá? Quando que tudo isso começou, professor? Cara, isso aí começou antes dessa data, tá? Se cair na prova uma questão dizendo que a partir de 1822 começou o processo de independência do Brasil, cara, em 1882 ocorreu, porém esse processo teve origem antes, tá? Ocorreu em 22, porém teve processos, fatores, revoluções que provocaram todo esse acontecimento. Então não foi um belo dia, vamos se reunir aqui e vamos revelar, vamos fazer a independência do Brasil que hoje eu estou queimado. Não, cara, não é assim. É uma sequência de fatores que levou a essa data que é a proclamação da independência do Brasil. Beleza? Olha só, quando tudo começou, entre 1808 a 1821, nós vivemos o período chamado período joanino. O que é isso, professor? É quando a corte portuguesa, um período que a corte portuguesa esteve no Brasil. Nesse período aconteceram alguns fatores econômicos importantes da época. Quais são os principais? A abertura dos portos brasileiros para nações amigas e alguns acordos comerciais britânicos, com a coroa britânica, tá? Os principais que são cobrados no concurso são esses, por isso que a gente dá aquele bizu para você. Entre 1808 a 1821, os principais fatores que contribuíram para uma posterior independência do Brasil foi a abertura dos portos para as nações amigas e também acordos com a coroa britânica. Beleza? Sigamos. Em Portugal estava uma peleia danada. Portugal estava acuado pelos franceses. E olha o nome que você tem que memorizar para a sua prova.
Os franceses, comandado por Napoleão Bonaparte, nome importantíssimo. Quem comandou os franceses na ocupação do século XIX? Olha o nome, Napoleão Bonaparte, ok? Nome importantíssimo. Sendo assim, o rei Dom João VI veio para o Brasil. Então, já que ele estava perdendo espaço lá, olha, vou deixar esse perrengue aqui para o pessoal resolver, vou me jogar, vou arrumar uma nova área para mim. Eu vou para onde? Vou para a minha terra, que eu vou transformar numa colônia. Brasil, cara, isso mesmo, Brasil. Olha só, apoiado pelos ingleses, o rei Dom João VI veio para o Brasil com uma população de aproximadamente 10 mil pessoas. Por que eu trouxe esse fato para você? Porque realmente ele veio com uma estrutura administrativa para, sim, colonizar e estruturar e ficar no Brasil, ok? Dentre essa população, vieram juízes, vieram médicos, professores, ministros. Então veio toda a organização administrativa para realmente Dom João VI ficar no Brasil. Porém, isso não ocorreu e a gente já vai ver por quê. Nessa vinda para o Brasil, aconteceram alguns problemas. Essa vinda eu considero um verdadeiro inferno, cara. Porque se hoje já demora uma viagem dessa de navio, vocês imaginam naquela época. Isso deve ter sido um inferno. Com certeza foi um inferno, tá? Por quê? Porque no meio do Atlântico, durante essa travessia, houveram muitos problemas. Falta de comida, tempestade, olha, tempestade em 1800, doenças e pragas, tá? Para vocês terem uma ideia, teve uma praga de piolho nessa tripulação que todas as mulheres foram obrigadas a raspar o cabelo. Quando essas mulheres chegaram ao Brasil, o pessoal achava que era moda aquele cabelinho, mulheres com cabelo raspado, mas não, cara, era porque teve uma peste, tá? Uma peste nesse período dessa viagem aí, teve uma peste que as mulheres tiveram que cortar os cabelos. Fora pessoas que morreram, pessoas que adoeceram, pessoas que ficaram com fome, embarcações que ficaram sem mantimentos, tiveram que atracar. Cara, foi realmente uma porcaria essa vinda, muito dificultosa, mas ela aconteceu. Beleza? A independência em si ocorre quando em 1821 a corte ordena a volta de Dom Pedro para Portugal. É o fim do domínio português e o começo da proclamação da independência do Brasil. Porém, só em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I, filho de Dom João VI, Dom João VI já tinha voltado para Portugal, tá? Pressionado, e posteriormente também houve a pressão para Dom Pedro I voltar para Portugal. Porém, ele não quis, tá? Ele declarou que fica no Brasil, apoiado por um baixo-assinado, pasmem, para a época de 8 mil pessoas. Um baixo-assinado dos altos colonizadores, esses juízes, esses promotores, esses professores fizeram um baixo-assinado para Dom Pedro ficar. Isso aqui é um fato histórico que a gente tem como o dia do fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digam ao povo que fico, tá? O dia do fico foi quando Dom Pedro disse que não, Dom Pedro I disse que não iria obedecer à corte portuguesa e sim ficaria no Brasil, ok? Isso aconteceu em janeiro, olha como o negócio já estava acontecendo. Em janeiro e depois, logo em setembro, a gente teve a proclamação, o grito da independência. Dom Pedro I fica no Brasil como príncipe regente e logo após, em 7 de setembro, é declarada a independência do Brasil. Porém, antes desses fatos, a gente teve alguns fatos anteriores que consolidaram uma tentativa de independência do Brasil, que é o bizu que eu vou passar para vocês. Olha só, a gente teve a Conjuração Mineira. O que foi essa Conjuração Mineira? Ela foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo em 1789, ó, 1789, em pleno início do ciclo do ouro, ó. Olha só, Conjuração Mineira, Minas Gerais, minério. E por que tudo isso aconteceu?
por causa da derrama de ouro que ia para Portugal, tá? Olha só, estava sendo muito explorado o ouro, saindo muito ouro para Portugal, e os mineiros, né, entre aspas, da Conjuração Mineira, ficaram revoltados e tentaram fazer essa independência em 1789. Outro povo que também tentou fazer foi a Conjuração Baiana, tá? Também denominada como Revolta dos Alfaiates. Foi um movimento de caráter emancipacionista, ocorrido no final do século XVIII, um pouco depois da Conjuração Mineira, 1798 a 1799, na então capitania da Bahia, tá? Capitania, depois a gente vai ver as capitanias hereditárias, não confunda, aqui são conjurações, são processos de independência antes da independência do Brasil, tranquilo? E a terceira, aqui a gente está dando o bizu das mais importantes para você, foi a Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres. Foi um movimento de caráter liberal e republicano que eclodiu de 1817. Percebam que foi nessa ordem, ok? Beleza? Então nós temos 3 movimentos importantíssimos de tentativa da independência do Brasil. A Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, tá? E se você está estudando aqui, gosta de música, você vai lembrar de MPB, você vai lembrar daquele bizu da MPB. Olha que moça bonita, mas cheia de graça. Olha só, MPB por quê? Porque são as 3 revoltas que tentaram proclamar a independência do Brasil antes da própria declaração da independência, tá? Então a gente tem MPB, a Conjuração Mineira, anota aí, cara, anota aí para você não errar na prova. A Conjuração Mineira, a Revolta Pernambucana e a Conjuração Baiana. Olha aí o MPB. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, MPB. Quando te perguntar quais são os movimentos de independência antes da independência do Brasil, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, MPB. Ok? Vamos lá, sigamos para a gente chegar até na independência do Brasil. Vamos lá. Então é declarado em 7 de setembro de 1822 a nossa independência. Dom Pedro deu início à trajetória como uma nação independente. Cara, mandou Portugal se catar. Com o apoio dos britânicos, certo? Com o apoio dos britânicos, Dom Pedro I mandou Portugal se catar. Vou ficar aqui, quem manda aqui no Brasil agora sou eu, tá? E a galera ali dos britânicos estão me ajudando. O que esse pessoal quis dizer? O que Dom Pedro quis dizer? Não preciso do dinheiro de vocês, Portugal. Os britânicos, a coroa britânica está me ajudando. Dizem até que o Brasil só mudou de dono, né? Saiu da coroa portuguesa, foi transferido para a coroa britânica. Por quê? Porque a coroa britânica investiu. A coroa britânica pagou a indenização desse rompimento entre Dom Pedro I e Portugal. Certo? Sigamos que a rapadura é doce, mas não é mole. Com isso, o Brasil rompeu a sua ligação com Portugal e consolidou-se como uma nação independente. E rola a música, rola o hino. Hino da independência, diferentemente do hino nacional. Rola aí, o hino da independência. Brava gente brasileira, onde vá, devo servir, ou ficar na pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar na pátria livre, ou morrer pelo Brasil. E quem encabeçou tudo isso, como eu já falei para você, foi o nosso príncipe regente Dom Pedro I. À medida que a situação foi se tornando irreconciliável, o príncipe foi convencido a liderar o processo de independência no Brasil. Em 7 de setembro de 1822, a situação mostrou-se insustentável e o regente declarou a independência do Brasil. Às margens do rio
Ipiranga, em São Paulo, foi declarada a independência do Brasil? Independência ou morte! Independência ou morte! Olha só, o que a gente viu nessa aula de hoje, o que a gente viu nesse vídeo de hoje? Quais foram os motivos que contribuíram para a independência do Brasil? O principal, Dom Pedro I, não quis voltar para Portugal, revoltado com a exploração, revoltado com a colonização direta de Portugal. Dom Pedro I estava apoiado pelos grandes colonizadores, a cúpula da colonização aqui no Brasil, e então romperam, ok? Quais foram as revoluções que a gente teve antes disso? E aí você vai lembrar da música MPB, Conjuração Mineira, Revolução Pernambucana e a Revolução Baiana. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente e a gente se encontra aí numa próxima aula, numa próxima oportunidade. Um abraço, bons estudos e até a próxima.